todos. Cumprimento a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E com bastante alegria que eu estou aqui mais uma vez para trazer a preleção até vocês. E antes mesmo da gente começar a falar do nosso tema, né, da nossa preleção, eu convido a cada um de vocês para nós fazermos a nossa conexão com a espiritualidade, né, através de uma prece. E essa prece vai ser feita por um dos nossos irmãos, colaboradores da casa. Vamos lá nos conectar? Vamos fechando os nossos olhos, respirar profundamente e entrar em contato através do pensamento com o nosso anjo protetor. Vamos nos conectando ao nosso mentor espiritual individual, nos conectando com a equipe de proteção do ambiente em que estamos, que nos ampara e que estão aqui aprendendo conosco cada vez mais. Vamos aproveitar e agradecer por estarmos juntos nesse momento de aprendizado. E assim, mais harmonizados, nos elevando até Maria de Nazaré, Mãe de Jesus quando encarnado, que simboliza a nossa Mãe espiritual e que tanto nos ampara. Vamos nos elevando ao nosso maior e melhor exemplo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ao nosso médico dos médicos, nosso Mestre Jesus, agradecendo pelos ensinamentos que nos trouxe. Vamos nos levando através de Jesus ao nosso Pai Criador, Deus, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, com a prece que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá, né? Vamos ver qual que vai ser o nosso tema de hoje, né? Que vai falar sobre a reencarnação. Nosso tema hoje é nascer de novo. E a gente vai encontrar esse tema lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 1 a 26. Então, para a gente começar, eu vou fazer eu vou citar alguns capítulos do Evangelho onde a gente vai encontrar, assim, bastante menção sobre a reencarnação, né? Embora assim não esteja lá explícito, né, falando reencarnação, né? Porque esse nome não era usual naquele tempo, né? E não se usava esse termo, reencarnação. Então a reencarnação foi trazida pelo Espiritismo, né? Nós espíritas que começamos a usar esse termo de reencarnação, né? Mas embora a reencarnação ela já seja um fenômeno, né? É conhecida assim desde a antiguidade, desde das civilizações mais antigas, né? Então o Espiritismo passou a usar esse termo reencarnação para evitar dúvidas, né? E definir assim com precisão esse fenômeno da reencarnação, né? Reencarnar, voltar à carne. Então vamos lá eles, né? Eu vou citar apenas os versículos, né? Eu vou deixar, vou citar os versículos, né? E vou deixar na descrição para vocês lerem mais tarde, né? Se ler eles na íntegra. Eu vou ler, assim, bem resumidamente, não vou ler eles inteiros, né? Vou ler alguns sim, outros não. E daí a gente vai fazendo durante a preleção, assim a gente vai fazendo as referências, né, ao texto do Evangelho, tá? Eu sugiro fortemente que vocês leiam tudo pela íntegra, tá?
Então vamos lá, primeiro vai estar lá antes de começar, eu vou citar que nem Mateus e Marcos, né? Por quê? Porque os versículos tanto vai estar em Mateus como em Marcos, né? E vale a pena ler os dois, porque eles vai estar falando em linguagens diferentes, tá? Então em Mateus está 16, 13 e 17, e em Marcos está em 8, 27 e 30, e Jesus falando com os discípulos. Estando Jesus perto de Cesareia, interrogou seus discípulos dizendo: que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Eles lhe responderam: alguns dizem que vós sois João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou alguns dos profetas. Jesus lhe disse: e vós, quem dizeis vós que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse: vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não é sangue nem a carne que te revelam isso, mas sim meu Pai que estás no céu. Então aqui nós já temos a primeira citação falando da reencarnação, porque o que os discípulos achavam? Os discípulos achavam que Jesus era a reencarnação de João Batista, ou de Elias, né? Ou de Jeremias, ou de algum outro profeta. Aí a gente vai lá para Marcos e Lucas, Marcos 6, 14 e 15 e Lucas 9, do 7 a 8. Jesus falando com Herodes, né? Entretanto, Herodes ouviu falar tudo o que Jesus fazia e seu espírito estava em dúvida, pois uns diziam que João tinha ressuscitado entre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar a João, mas quem é este de quem se ouve dizer tão grandes coisas? E ele busca ocasião de vê-lo. Aí vamos lá para Mateus 17, 10, 13 e Marcos 9, 11 a 13. Jesus falando outra vez com os discípulos depois da transfiguração, né? Jesus os discípulos o interrogam dizendo: por que os escribas dizem que é preciso que Elias volte primeiro? Então Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem, falando dele mesmo, né? Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que eles lhes haviam falado, né? Então eles compreenderam que Jesus estava falando de João Batista, que era a reencarnação de Elias, né? Jesus explicitando isso para eles, né? Aí, mais para frente, lá em João 3, 1, 12, Jesus falando com Nicodemos. Aqui é muito interessante também, né? Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa sábia, né? Ele era um senador lá da época, né? Uma pessoa letrada, uma pessoa de bastante entendimento, né? Então ele veio uma noite encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vós sois mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém saberia fazer os milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Jesus lhe respondeu dizendo: em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Nicodemos lhe disse: como pode nascer de novo um homem que já está velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Jesus até ficou indignado, né, pela sabedoria toda que ele tinha, né? Então Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, para a gente entender um pouquinho dessa parte que ele fala, né? Se não nascer da água e do Espírito, né? A gente precisa entender que Jesus falava com o povo daquela época, né? Naquele tempo a água ela era considerada um símbolo da natureza material, né? Era o único elemento gerador de vida, né? Da onde renascer da água significava voltar à vida, né? Voltar a ter vida, né? Como um corpo físico, né? Então, por outro lado, daquela época até hoje, né?
O espírito é o símbolo da natureza, não é só naquela época, né? Hoje também, né? O espírito é o símbolo da natureza, né? Da natureza inteligente, né? A única inteligência que existe é a espiritual, né? E assim, renascer do espírito corresponde a renascer com a sua alma, né? O que nasce na carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Então vamos lá, mais para frente, Mateus 9, 12, 15. Desde os tempos de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Até a época de João, a lei de todos os profetas profetizaram. E se vós quereis compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Então aqui era Jesus falando, né? Que João Batista já tinha vindo, que ele era o Elias que há de vir, né? Ele já veio, né? Jesus falando, né? Reafirmando. E ainda a gente tem outras citações lá no Velho Testamento, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas isso é uma coisa, falando de reencarnação, é só Jesus que falava disso? Não, vamos lá, que lá no Velho Testamento também tem algumas citações. Lá em Isaías, né, 26, 19, lá ele fala assim, os teus mortos viverão, os meus a quem tiraram a vida ressuscitarão. Levantai e cantai louvores a Deus, vós que habitais no pó, pois o orvalho que cai sobre vós é o orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Aí tem outra, aqui está falando, né? Que vós que habitas no pó, que vai reencarnar, né? Ele vai voltar à vida. Aí está lá em Jó 14, 10, 14. Aí falando de Jó, que todos devem conhecer a história de Jó, né? Que Jó teve um grande sofrimento na vida dele. Então, nesse sofrimento, ele conversa com Deus, né? Então, ele fala assim, ó. Quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do espírito é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele viver novamente? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Então era Jó esperando pela morte dele para ele poder voltar, né, a viver, né? A mutação que ele fala aí é a reencarnação. Então, ainda para esse capítulo, ainda existem algumas traduções protestantes, né? E que lá diz assim, o mesmo capítulo. Quando o homem morrer, ele perde toda a sua força e expira. E então, onde está ele? Se o homem morre, ele reviverá? Esperarei eu, é Jó falando, tá? Esperarei eu todos os dias de meu combate até que chegue a minha transformação. É a mesma, né? Falando da reencarnação com outra nomenclatura. E ainda outra versão da igreja grega também, do mesmo versículo. Quando o homem morre, vive sempre. Terminando os dias da minha existência terrena, esperarei, pois a ela voltarei novamente. Então, através dessas passagens evangélicas, então nós podemos concluir que os judeus também acreditavam na reencarnação, né? Então, nessas passagens é bastante explícita que tanto os discípulos como outras pessoas tinham ideia em torno de quem teria sido Cristo, né? Que eles os imaginavam como João Batista, Elias, né? Jeremias ou algum outro profeta, né? A ideia da reencarnação, ela não surgiu com o espiritismo, né? Como muitos dizem, né? Pelo contrário, né? Desde os princípios, das civilizações mais antigas já se falava sobre a reencarnação, né? Os judeus já tinham noção desse fenômeno, né? E o próprio Cristo se referia, né, à reencarnação, mostrando que o espírito renasce em outros corpos, né? Então, a finalidade da reencarnação é permitir que, através das diferentes existências,
a gente tenha oportunidades, né, de espiar as nossas faltas, né, as nossas faltas anteriores, e a gente ir melhorando progressivamente, né, até a gente ir se limpando de todas as nossas impurezas, né? Até que a gente vai fazendo isso, até que a gente não tenha mais necessidade, né, das provas da vida corporal, né, e a gente possa viver somente em espírito, né? Então vamos aproveitar a nossa encarnação, né, porque assim em cada existência nós vamos nos adiantando, né, e a gente vai evoluindo até a gente alcançar o quê? A suprema felicidade, que é o que a gente busca nessa vida, né? A gente reencarna, a gente quer, né, a nossa felicidade eterna. E a gente sabe que nessa vida aqui, encarnada aqui nessa terra de provas e expiações, a gente não vai encontrar essa felicidade. A gente pode viver dias felizes, né? Que a gente deve mesmo ir à procura desses dias felizes. A gente tem que viver felizes todos os dias, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui reencarnados, né, com essa possibilidade de evoluir e de reencarnar, né, de nascer de novo, da gente estar nascendo outra vez, aprendendo mais alguma coisa e evoluindo. Então vamos aproveitar a nossa encarnação, né? Muitas pessoas podem pensar: bom, já que eu vou nascer tantas vezes assim, para que eu tenho que ficar me preocupando em ser bom, em fazer as coisas boas, em aprender? Lógico, se a gente não fizer o melhor de nós enquanto encarnados, a fila lá em cima, ela é muito extensa, é muito grande, né? Então, de pessoa, a hora que a gente chegar lá, com certeza nós vamos nos arrepender de coisas que nós não fizemos aqui, da oportunidade que Deus nos dá da gente estar aqui reencarnado e a gente não aproveitar essa reencarnação. Então, vamos aproveitar, amados, vamos nos melhorar, vamos estudar, vamos procurar aprender, né? Então, a gente pode concluir com tudo isso que a gente veio nesse mundo aqui para evoluir, né? A gente está aqui encarnado hoje como humanos, né? Tendo a oportunidade abençoadíssima, porque pensa, quando a gente desencarnar, a gente ainda tem, nossa, quanta coisa que a gente ainda tem que fazer para a gente voltar e aprender mais um pouco, né? Então vamos nos melhorar, gente. Vamos nos melhorar. Vamos nos apegar à nossa vida espiritual, né? Enquanto encarnados. Então vamos falar mais um pouquinho sobre a reencarnação e os nossos laços familiares, né? Já que a gente está falando de aproveitar a encarnação, vamos falar dos laços familiares, né? Por que a gente se relaciona, né, afetivamente com as pessoas que estão junto conosco, né? E vamos falar isso na vida espiritual, né? Então, os espíritos, eles formam grupos, né? Grupos de famílias, grupos de amigos, grupos afins, né? Entrelaçados por afeição, de simpatia, tá? Por semelhanças de inclinações. E a gente desfrutam de alegrias, né? De estarmos juntos aqui encarnados, né? Compartilhando essa experiência. Então, alguns permanecem separados apenas momentaneamente. A gente se busca na erraticidade. A erraticidade é a separação, né? A parte quando a gente desencarna e a gente fica no lado espiritual. O lado espiritual é a erraticidade, né? A gente aguardando para novas encarnações, né? Então, alguns permanecem separados momentaneamente e buscam-se na erraticidade, como amigos que voltam de uma viagem, né? E outros se reúnem em nova encarnação, encontrando-se no mesmo círculo de amizade ou na mesma família, a fim de trabalharem junto pelo seu mútuo adiantamento. Então, a gente, quando a gente está lá na erraticidade, a gente faz aquele nosso plano, aquele nosso projeto reencarnatório, né? E aí a gente se promete, né, um ao outro, da gente, eu estar ajudando o meu irmão,
se eu fiquei na erraticidade, né, eu ajudo meu irmão que reencarnou. Outra vez, quando eu desencarno, meu irmão reencarna, ou nós dois ficamos nos mesmos planos, né, nos ajudando mutuamente, assim, a nossa evolução, né, e a gente vai evoluindo, né, um ajudando o outro. Por isso que é muito importante, né, a gente dentro da nossa família, muitas vezes a gente encontra pessoas difíceis, né, um irmão, um pai com um filho, né, e assim, a relação entre eles, às vezes são relações difíceis, né, mas o que é isso? Se não aquele projeto que foi feito, né, aquela promessa que foi feita de adiantamento de um para o outro. Eu te ajudo, tá bom, a gente foi inimigo na outra vida, mas vamos nos ajudar, vamos evoluir, vamos crescer. Então, quando a gente vem, que a gente reencarna, ainda a gente tem aquelas lembranças, né? Às vezes ainda de pouca afinidade, mas a gente veio aqui para restabelecer essa afinidade com o nosso irmão. Então vamos ser empáticos, vamos ser caridosos, vamos nos ajudar mutuamente, mesmo que você não se simpatize, mas faça o seu melhor, tá? Vamos fazer o nosso melhor, né? Quando a gente reencarnado aqui, com aquelas pessoas que estão aqui em nossa volta, né? Então, para resumir, né? Vamos resumir tudo que a gente já ouviu falar até agora. Nosso espaço é bem pequeno, assim, então a gente atropela um pouco os assuntos, mas deu para entender um pouquinho, eu acredito, né? Então, para resumir, a nossa vida encarnados, nós nos simpatizamos ou nos antipatizamos, né, com certas pessoas. E isso vai revelar simpatias de vidas passadas ou rixa, né, até desentendimentos anteriores, o qual nós devemos superar, ou para fortalecer os laços de amizade. Então, no plano físico como no espiritual, o amor liga os seres por laços insolúveis que se tornam mais estreitos a cada nova encarnação. Então, nós devemos concluir que o ambiente familiar é ao mesmo tempo escola de fraternidade e oficina de progresso. Olha que legal, né? Que nós devemos concluir que o ambiente familiar é ao mesmo tempo escola de fraternidade e oficina de progresso, através de sucessivas encarnações em que somos ora pais, ora filhos, ora irmãos, ora amigos, ora melhores amigos, que às vezes a gente não consegue, a gente gosta mais do amigo do que do próprio parente dentro de casa, né? Então a gente vai aprendendo a amar e a perdoar, né? E nas condições de irmãos nos aproximar de Deus, o nosso Pai, né? E essa foi a nossa preleção de hoje. Eu espero que assim a gente tenha entendido um pouquinho mais na nossa escola da vida, né? Que a gente tenha aprendido um pouquinho mais sobre a reencarnação e que isso aqui é um estudo muito superficial, então eu sugiro fortemente que a gente procure se aprofundar, né? Vamos nos aprofundar nos estudos para a gente ter uma passagem leve, né, pela vida reencarnatória, né? Quando a gente reencarnar, a gente já tem mais conhecimento. Vamos nos esforçar para isso, né? Agradeci imensamente por essa oportunidade bendita, né, que eu tive de estar aqui com vocês, aprendendo, né, instruindo e aprendendo, né? Cada vez que a gente instrui, a gente aprende também, né? Primeiro a ouvir sou eu. Então, agradeço imensamente a cada um de vocês. Jesus abençoe a vida, né? Que essa paz que habita em mim possa habitar dentro de vocês também. Muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora vamos aquietar os nossos pensamentos e posicionarmos para receber os passes. Vamos nos ligando com os nossos mentores, ao mesmo tempo que todos os médiuns da casa vão se ligando um a um e com toda a espiritualidade. Vamos imaginar uma luz
uma luz pulsante, multicolorida, uma luz envolvente, e por onde ela passa, vai limpando, energizando, deixando um rastro de luz. Essa luz vai envolvendo o alto da nossa cabeça, vai ajustando, equilibrando todo o nosso cérebro, sinapse por sinapse, desce através do nosso pescoço, ajustando todas as cordas vocais, limpando, energizando, e vai estendendo-se através dos nossos braços até a ponta dos nossos dedos, limpando, energizando e retornando e envolvendo o pulmão, coração, ajudando em todo o batimento desse coração, equilibrando, limpando, energizando, desce através do nosso esôfago, limpando, energizando, deixando assim um rastro de luz. Envolve todo o nosso estômago, limpando, energizando, envolve a nossa cintura, envolve toda a nossa coluna espinhal, ajustando vértice por vértice. E por onde passa essa luz brilhante, radiante, deixa um rastro pulsante, multicolorida de luz. Desce através das nossas pernas, dá uma paradinha nos nossos joelhos, limpando, equilibrando, e desce através das pernas até os nossos pés e leva por terra todas as nossas dores, todos os nossos males, todos os ressentimentos, e vamos olhar do pé ao alto da nossa cabeça e vamos perceber que estamos todos repletos de luz, porque somos essa centelha divina, luz pulsante, multicolorida. Somos filhos desse Pai. E nesse momento, os mentores e toda essa corrente de vibrações vão envolvendo-nos com muito carinho, com muito amor, e vai finalizando os passes, onde vamos dando graças a Deus. Amém. Após este momento de conhecimento, de contato com a espiritualidade amiga, vamos compartilhar tão bons sentimentos com muito amor e gratidão. Assim, vibremos aos nossos governantes para que tomem atitudes para o bem comum, aos enfermeiros, médicos e todos da área de saúde e seus familiares,
aos doentes nos hospitais e seus familiares, aos doentes de alma aqui neste plano, aos que estão desencarnando e seus familiares, aos idosos e crianças que se sentem abandonados, mas não estão, porque sabemos que Deus é com eles, é com todos nós. As famílias que passam por conflitos. Vamos vibrando pelas pessoas que cada um de nós conhecemos e que está em nosso pensamento neste momento. Vibremos por nossos lares e a nós mesmos, que sejamos sempre portadores de amor e de luz e principalmente que saibamos compartilhar com nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.